era bem menino quando eu comecei a acompanhar transmissões de futebol da Argentina, do Uruguai, da capital do meu estado, que era Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Então eu tinha um panorama geral do rádio esportivo. Eu recordo aqueles primeiros locutores que o Brasil teve, por exemplo, Galiano Neto, que o destino fez com que eu o substituísse na Rádio Globo em 1947, mas nesse tempo, 1936, eu nem pensava que poderia ser um dia locutor esportivo. Eu ouvia o Galiano Neto com admiração, porque ele era extraordinariamente um grande locutor. Eu ouvia os locutores da Argentina, o Fioravanti e o Lalo Peliciari, que eram famosos em Buenos Aires e dividiam a sintonia lá da Argentina. Eu ouvia o irmão do Lalo Peliciari, que o Lalo Peliciari era uruguaio, embora trabalhasse na Argentina. Era o Checho Peliciari, irmão dele, que era da Rádio Esporte de Montevidéu. Em suma, eu fiquei ouvindo esses locutores. Eu, como falo os dois idiomas, o espanhol e o português, eu poderia, na hora em que, estando em Porto Alegre, resolvi vir para o Rio de Janeiro, podia ter dobrado para a direita e ido para a Argentina ou para o Uruguai. Palavra fácil lá em Montevidéu. E poderia ter trabalhar por lá. Não é? Mas resolvi vir para o Rio de Janeiro, já com bastante sintonia, como locutor esportivo da Rádio Farroupilha em Porto Alegre. Era, aliás, a estação mais ouvida lá do Sul. Eu vim para cá. Mas nessa época em que eu acompanhava essas transmissões do interior, elas não tinham comentarista. Botavam música no intervalo, músicas de sucesso. Só isso. E não faziam... tocavam os discos das músicas mais evidentes da época. E eu me lembro que isso aconteceu com o Galiano no Campeonato Sul-Americano de 1936. Ele estava transmitindo o jogo Brasil e Peru no Campeonato Sul-Americano, repito. E aí ele passou para o estúdio tocar os discos que quisesse tocar. E não voltou mais para ele, porque deu confusão, negócio de linha. Naquele tempo era muito rudimentar, estudo. Então deu confusão e ele pensou, o que eu faço para prender a linha, para não voltar? Aconteceu um fato desse. E tinha um jornalista do Rio Grande do Sul que estava cobrindo o Diário de Notícias de Porto Alegre. O nome dele era Ari Lund. Ari Lund. Eu depois vim a conhecê-lo com bastante intimidade, até bastante amizade. O Ari Lund estava em Buenos Aires. E o Galiano teve essa ideia, vou usar esse cara para comentar, porque ele não tinha ninguém que comentasse. Não tinha ninguém com ele lá, nenhum companheiro, não havia esse negócio de equipe. Era ele... Um homem só. Sozinho. Bom, aí ele botou no intervalo, vamos ouvir aqui o jornalista do Diário de Notícias de Porto Alegre, que está aqui trabalhando no Campeonato Sul-Americano. Eu vi a opinião que ele fez, uma entrevista com ele, nem foi assim, nem entregou para ele comentando. Ele fez perguntas e ele foi dando respostas. Ali surgiu na cabeça do Galiano a ideia de fazer isso aqui. Quando ele voltou e ingressou na Rádio Nacional, ele usou o Pilar Drummond, que era um jornalista esportivo do jornal A Noite. A Noite era também da empresa incorporada, como é que era? As empresas incorporadas ao Patrimônio Nacional. Jornal A Noite, Jornal Amanhã, A Noite Ilustrada, a Revista Carioca e a Rádio Nacional. Pertenciam às empresas incorporadas ao Patrimônio Nacional. Então ele usou do jornal da organização um jornalista esportivo que passou, a meu ver, a ser o primeiro comentarista oficial do rádio brasileiro. Foi um pouco no improviso para uma situação técnica. O outro foi uma solução para um problema. Entendi. Que deu a ele a ideia de usar então um jornalista como comentarista. Então o Pilar Drummond foi, a meu ver, o primeiro comentarista. Depois vieram outros, o Alberto Mendes, que o próprio Galiano lançou na Rádio Globo, o Lorival Pereira,
em suma, esse que foi o Cosi que usou na Rádio Maric Veiga. Aí foram... Seguindo Só vários- que o comentarista não tinha obrigação de ter uma voz radiofônica. O primeiro que teve assim uma voz radiofônica, uma voz de rádio mesmo, foi o Benjamin Wright, pai do José Roberto Wright, que hoje também é comentarista de arbitragem e que foi, sem dúvida, um dos maiores árbitros brasileiros. Então, como é o nosso Galeano Neto foi o lançador do comentarista. Ele narrava e comentava Ele simultaneamente. jogava nas ondas. Na verdade, o Galeano Neto tinha condições para isso. Ele era um homem de uma facilidade de improviso muito grande e conhecia todos os assuntos. Ele não era só de futebol, não. Conhecia tudo, conhecia a turf. Aliás, ele estava transmitindo o jogo, de vez em quando chamava o operador e dizia assim: vê se consegue o resultado do quinto par, porque ele apostava, queria saber o resultado dele. Ele conhecia tudo, conhecia política, tudo ele sabia. Isso fui eu. Quando eu comandava a equipe da Rádio Globo, a partir do ano de 47, em cima dos 15 minutos, eu chamava o comentarista para fazer um panoramazinho pequeno, porque senão é um gol lá e a gente perde. E o Benjamin e o Geraldo Romualdo, que eram os dois comentaristas, que estivesse atuando, efetivamente dava uma impressão sucinta do que tinha acontecido até aquele momento do jogo. Então, o comentarista assim, esporádico dentro da transmissão foi uma invenção do seu amigo aqui. E talvez eu tivesse sabendo que um dia eu seria comentarista para ter um pouquinho mais de presença nas atrações. O comentarista era muito quadrado, vamos dizer assim. O comentarista, no intervalo e no final, ele contava a história do jogo, dando minutos, dando tudo. Era muito fixado no andamento do jogo. E tinha um linguajar que eu considero pesado. Aos 30 minutos do primeiro tempo, fulano pegou a bola e deu 3 dribles em Beltrano, Cicrano e Sultano, e foi em frente, entrou na área e na hora de chutar caiu. Foi lamentável, era nesse tom assim o comentário, revivendo lances de Avaquara. Mas um dia chegou um sujeito chamado João Saldanha, na crônica esportiva, e começou a fazer um comentário totalmente diferente. O comentário dele era conversado. Ele olha, se o time do Flamengo continuar aberto do lado esquerdo, vai cair do cavalo. Ou então, se continuar esse zagueiro furando da maneira como está, a vaca vai para o brejo. Esses termos mais populares e tom conversado, entendeu? E aí mudou muito o caminho do comentarista, porque passou a ser mais, digamos, mais coloquial. O comentarista deixou de ser aquele cara quadradão, que era da época. O cara não fazia isso porque quisesse, não era o único que fazia, todos faziam. Eu me lembro que eu não era comentarista na época, e até foi engraçado que tem um sujeito que... Tem alguns caras que não gostam da gente, né? E houve um que escreveu um dia num livro sobre a vida do João Saldanha, que o João Saldanha foi lançado como comentarista para enfrentar, para vencer a minha verborragia, foi assim que ele usou o termo, e a ranhetice do Escassa. Só que o João Saldanha praticamente foi lançado como comentarista quando eu era narrador, eu não era comentarista. Não era por minha causa que lançaram esse estilo, não. Porque na televisão quem lançou o João Saldanha fui eu. Ele era comentarista da Rádio Guanabara e eu comandava a equipe da TV Rio. E eu o convidei para participar daquela grande revista esportiva Facite, que foi a primeira mesa redonda de esportes da televisão. Tinha o Nelson Rodrigues, tinha ele, João.
tinha o Zé Maria Escassa e o Armando Nogueira. Então, essa mesa redonda fez um sucesso muito grande aqui no Rio. E o Saldanha trabalhava ali. Dali passou a comentar futebol comigo na TV Rio. E foi a partir da TV Rio que ele se projetou nacionalmente, ficou uma figura das mais conhecidas, a ponto de ter sido convidado para ser técnico da seleção brasileira, já que ele havia sido técnico do Botafogo campeão em 1957. Então, esse cara que escreveu isso, até um sujeito bem conhecido e inteligente e bom jornalista, esse escreveu gratuitamente, sem ser verdade. Eu podia ter dito a ele: você é mentiroso, você escreve bem, mas é mentiroso. Mas não fiz nada, deixei para lá. Deixei para lá, porque eu sabia que não era verdade, e a verdade não tem pernas curtas. A verdade tem pernas longas, tem bota de 7 léguas. O comentário do rádio tem que ser feito em cima do andamento de um jogo de futebol, sem complicar muito. Porque o ouvinte não quer saber se o meio de campo está fazendo isso, está segurando a bola, isso e aquilo que eu vejo aí muito comentarista fazer. Ele tem que dizer: o meio de campo não está jogando bem. Simplesmente isso. Os passes estão sendo muito errados da parte do jogador fulano. Porque às vezes também o comentarista, ainda ontem eu ouvi isso numa transmissão do jogo do Botafogo com o Curitiba. Os comentaristas eram 2, estavam desancando a madeira no Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio não estava, e eu estava achando que o Lúcio Flávio estava jogando bem. Estava passando bem a bola, estava armando o jogo, não estava, porque ele não é disso, não estava dividindo bola toda hora, mas com ela no pé ele estava fazendo todas as jogadas dele. De repente o Lúcio Flávio dá uma arrancada e faz um golaço. Queimou a língua deles. O sujeito tem que ter cuidado para não queimar a língua. O sujeito outro dia me perguntou, no jogo do Cruzeiro com o Fluminense, quando terminou 2-0, se eu achava que o Fluminense capaz de reagir. Eu disse: olha aqui, é muito difícil, porque o Cruzeiro é um grande time. Mas eu já vi em futebol, e eu estou nisso há muito tempo, coisas até mais difíceis do que a tarefa do Fluminense. Por quê? Porque eu vi o Vasco da Gama terminar um jogo da Taça Mercosul, perdendo de 3-0 o primeiro tempo e ganhar de 4-3 e ser campeão. Vi o Botafogo perder de 5-0 do Atlético Mineiro em Belo Horizonte e empatar o jogo em 5-5. Eu vi. Então não é difícil que o Fluminense consiga, desde que tenha uma atuação perfeita e que as coisas se ajeitem de tal forma que isso possa acontecer, que ele venha e ganhe o jogo de 3-2. Quem é que pode dizer que não? O futebol está cheio dessas histórias. Foi a minha resposta, para não queimar a língua. Porque a resposta mais lógica seria: não vejo jeito. O time do Cruzeiro é muito melhor que o do Fluminense e está ganhando de 2-0, jogando em casa. Como é que eu vou esperar que isso seja diferente? Mas eu deixei uma portinha, não digo que fosse uma porta, uma janela aberta para a luz do sol entrar. E entrou. Tive sorte. Quase a mesma coisa. Agora, na televisão, o grande problema é que o telespectador é também comentarista. Porque o sujeito que está vendo o jogo tem o seu próprio comentário, ora bora. O comentarista pode até contrariar o que o telespectador está pensando a respeito do andamento de um jogo. Pode o telespectador achar que o Lúcio Flávio está jogando uma barbaridade e o comentarista chegar: olha, está hoje muito mal esse jogador. Como eu tenho visto aí, eu assisto muito jogo pela televisão e vejo às vezes comentaristas desancando a madeira e jogador que está jogando bem, inventando que o cara está fugindo das divididas, está tirando o pé do lance, uma série de coisas que ninguém está vendo. E na televisão você tem que ter muito cuidado, que todo mundo está vendo. Nas arbitragens, por exemplo, ontem nós tivemos nesta rodada 2 gols lícitos. Um feito pelo Obina contra o Fluminense
que não houve nada de anormal e o juiz anulou. Outro feito pelo Fael do Botafogo, contra o Curitiba, que também não houve nenhuma anormalidade e o juiz anulou. Então a gente tem que dizer isso. Doa a quem doer. Eu sei que isso aí dói pro torcedor do Fluminense. O seu juiz viu, o juiz deve ter visto alguma coisa, diz o torcedor do Fluminense. Mas o juiz não pode ter visto nada, porque não houve nada. A mesma coisa no outro lance. A gente tem que ter esses cuidados, porque sabe que o torcedor é um comentarista parcial. Ele comenta tudo a favor do time dele. E o comentarista tem que ser imparcial. Tem que ser absolutamente dono da verdade, ou pelo menos tentar ser o dono da verdade, doa a quem doer. Foi o seguinte, eu estava como narrador da TV Rio. E aí o Rui Porto, que era um grande comentarista, saiu da Rádio Globo para a Rádio Tupi. E o Valdir Amaral ficou procurando quem poderia ser o comentarista. E alguém sugeriu o meu nome para o Valdir Amaral. Foi uma época de vacas magras na TV Rio. A TV Rio já estava prestes a falir, já não pagava a gente em dia. E às vezes a gente tinha dificuldades, porque a gente tem um nível de vida. E ele não pagava o salário, a gente tinha que pagar as contas. Em suma, tinha que pedir dinheiro emprestado em banco, pagar juros, uma série de coisas assim. E aí o Valdir Amaral veio para ser o comentarista no lugar do Rui Porto. Porque o cara, narrador de televisão, verdadeiramente narrador de televisão, ele também tem um ritmo de comentarista. Ele não é preciso, esse troço de locutor de televisão gritar gol, eu acho isso um ridículo tremendo. Não precisa. Para que você precisa gritar? No rádio é preciso, porque você precisa chamar a atenção. O cara não está vendo. Mas ali você está vendo o gol. E você tem que gritar gol, mas depois que ele acontece, porque você não pode gritar. Ele termina de acontecer que você vai gritar. Na televisão, se você puder prever o que vai acontecer, ou então se você puder ir em cima daquilo que acontece, aí você é perfeito na televisão. Agora, você na televisão você vai depois do que já aconteceu. Quando o locutor diz assim, vocês vão ver, aí vai ser, olha, vai fazer o gol. O cara chuta lá no meio da rua, não faz o gol. É uma bobagem, o cara tem que dizer, vai fazer o gol, ele tem que fazer, mas ele não pode combinar com o cara para que ele faça mesmo, nem com o destino, para que aquilo que ele diz possa acontecer. Então, há uma desconexão entre o momento das coisas acontecendo e o momento que o locutor fala, muito digamos, é uma desafinação na transmissão, não há coligação, conjugação da imagem com o fato, então, com a descrição. Então, no meu ponto de vista, eu fui convidado para ser comentarista justamente porque eu já tinha um ritmo de comentarista. Eu não fazia essa gritaria que eu ouço aí, não fazia. Fazia sobriamente e, digamos, ilustrando o telespectador. O jogador dava um drible lindo, eu dizia, que lindo drible foi esse, que beleza, isso é do bom futebol, faz parte do cardápio do bom futebol. E assim eu ia falando com o telespectador. Então eu tinha um estilo que eu procurava adequar à televisão, era uma coisa nova. Aqui no Brasil não havia ninguém que fizesse uma transmissão especificamente, ele dizia, todos vieram do rádio, inclusive eu, todos vieram do rádio. Então até hoje as transmissões de televisão são rádio fotografadas. É o rádio fotografado, não é? E isso aí fez com que o Valdir Amaral me convidasse para ser comentarista. Apanhei muito no começo, porque a forma de comentar era sei lá, era tudo igual, aquela maneira pesada, aquela maneira quadrada, era assim que todo mundo comentava. Como o João estava trabalhando comigo, eu via que o João tinha um outro estilo e agradava muito, eu procurei fazer o meio termo do meu próprio estilo com o estilo popular. Procurei sempre me atualizar
Porque eu, por exemplo, sou do tempo do back de espera e do back de avanço. Mas eu não falo, esse aí é o back de avanço, esse aí é o back de espera. A gente sabe que o mundo muda. Na Rádio Globo atualmente são 2 comentaristas. Eu não sei até onde isso é bom. Por quê? Porque eles dão uma liberdade, porque os 2 comentaristas têm opiniões diferentes. Isso dá um porre no cara, deixa bêbado o ouvinte. Porque se eu digo que o fulano foi o melhor jogador, entra o Gerson e diz que foi outro, e para o ouvinte, quem foi o melhor? É ou não é verdade? Eu acho isso totalmente mal feito. O cara perde um pouco, principalmente o que não está vendo o jogo, né? Perde essa ambientação que o rádio dá. Né? Perde isso. Eu acho que há equívocos também nas formas. Agora a Rádio Globo está fazendo 2 comentaristas. Eu procuro nunca contestar o outro que está comigo. Eu dou um jeitinho, que a experiência nos ensina a dar esses jeitinhos, né? Para que não haja uma colisão de opiniões. Porque as opiniões são diferentes. Isso você vê dentro da sua casa quando assiste um jogo de futebol. Um acha uma coisa, outro acha outra. Um opina de uma maneira, outro de outra maneira, e assim por diante. E agora o comentarista tem a obrigação de orientar o ouvinte, de orientar. Então, para ele orientar, tem que fazer com absoluta precisão. Se entra um outro com outra opinião, o cara fica desorientado, do meu modo de ver. Isso aí não tem a dúvida, melhorou muito, sabe? Porque eu sou do tempo em que você viajava, eu fui fazer o Sul-Americano de Lima em 1953 e a gente passava no Western, que era um telegrama muito caro e rápido. Aí, da rádio passava para a gente, quando a gente transmitia, sem saber se a transmissão chegava. A gente dava um top. Dizia, vamos dar um top de 5 minutos. 5 minutos. Aí, 4 minutos e meio. Até que quando faltavam 10 segundos para fazer o total de 5 minutos, dentro de 10 segundos vou abrir a transmissão. Aí, controlava no relógio, quando chegava em cima. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos transmitindo diretamente de Lima, no Peru, os momentos que antecedem a partida entre Brasil e Peru pelo Campeonato Sul-Americano deste ano. E aí, ia escrevendo. Não sabia se a transmissão estava chegando porque não havia retorno. Você não sabia. Então, de noite, vinha um telegrama, só com uma palavra: parabéns, é porque tinha tudo corrido bem. Se não era enxergou. Enxergou era uma tristeza, a gente não sabia nem o que. Eu tive muita sorte, não me aconteceu nunca. Mas eu vi colegas chorarem, trabalhar 2 horas na fila e não chegar à televisão. E você está lá para aquilo e aquilo não chegar. Isso aconteceu com muita frequência no rádio esportivo. De maneira que isso aí mudou muito. Hoje existe o retorno, você sabe que se a transmissão cair, você sente no ouvido, na hora. Entra um outro aqui falando. Aí você providencia ali mesmo, chama um, chama outro, os caras providenciam e arrumam. E assim ficou muito melhor. O progresso foi intenso. E além disso, o comentarista tem hoje tem replay, né? Câmera invertida, motion, isso tudo também. Isso aí na televisão. Mas no rádio tem também o replay. Por exemplo, quando você está no estádio, tem ali, né? O monitor, né? Tem tudo ali. Não, porque ela é boa, é uma transmissão perfeita. Há muito lugar no mundo hoje que usa isso, ninguém vai ao estádio. Eles ficam num ponto, tem uma boa... Eu mesmo faço meus comentários aqui de casa. Faço daqui, tem um aparelho de 42 polegadas em frente, eles equalizam lá na rádio o som, fica igualzinho ao som do estádio. E eu não preciso me locomover para o estádio. E aí faço daqui. E acho que não faço errado não, porque a gente vê bem, dá para ver
Até por todas as condições, né? De ter replay, de ter Tem tudo. Você tem uma riqueza de informações muito maior. No seu caso, geralmente você tira a dúvida, né? Porque quando às vezes a equipe no estádio está naquela dúvida, houve impedimento, houve um pênalti ou não, aí já entra com a bola entrou, a bola não entrou, a bola saiu ou não saiu, essas coisas todas. Houve o jogo do Botafogo com o Grêmio, ninguém sabia, num gol que o Grêmio fez, se a bola tinha ou não saído. E ela tinha saído, quase tanto assim. E eu daqui, eram os meus 2 clubes jogando. O comentarista não compensa a falta de um repórter, porque o repórter consegue a entrevista e tem alguns momentos que ele pode entrar na transmissão para esclarecer fatos que estão acontecendo em arquibancadas, tudo. O repórter faz falta. Não sei por que a televisão praticamente eliminou, só no começo e no fim ela mantém repórteres. Eu acho que os repórteres... E avisa substituição, né? E substituições. Eles deviam permitir outras entradas, o locutor deveria fazer perguntas que interessassem a ele próprio e aos ouvintes, telespectadores de modo geral. De tal maneira eu eduquei a minha forma de agir nesse caso, que eu nem posso te responder com segurança, porque eu me desligo completamente de amor ao clube, do Brasil jogando, entendeu? Eu jamais faria aquilo que eu ouço o meu querido Galvão Bueno fazer, quando o Brasil ganha, quando o Brasil faz gol. Parece que veio vai abaixo, e quando o outro faz gol, é gol. Meu Deus do céu, tem que fazer equilibradamente. Tem que dizer que o seu time está jogando bem ou você está jogando mal dentro da realidade, dentro da verdade. E eu eduquei meu espírito para isso. Eu não, durante a transmissão, eu não torço, seja lá para quem for. Posso estar dentro do coração torcendo, mas não distorço os fatos em função da minha torcida. E foi difícil educar? Isso é uma tarefa que você tem que educar, a sua maneira de agir. Isso não tem a dúvida. Você tem que educar. Eu acho que é tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. E como é que você avalia esse comentário? Eu acho que ainda falta muita coisa para acrescentar. Eu acho que a televisão já tem recursos de imagem que podem até evitar que a opinião de muita gente. Porque, por exemplo, esses 2 gols a que eu me referi há pouco, eu vi os caras discutirem se houve alguma coisa ou não houve. Não houve. Está ali passando, está vendo, não houve. Então o cara tem que dizer que não houve. E isso não é suscetível mais de discussão. Passou, mostrou para o espectador que não houve falta nenhuma, que aquele gol foi mal anulado. Aí que o repórter deveria perguntar ao árbitro: o que houve naquele gol que o senhor... Dizem que eles são proibidos de falar, mas ele ia ter que dizer.